Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Ministro da Saúde afirma que negocia 100 milhões de doses de vacina contra a Covid com a empresa Moderna. Enquanto isso, governador de São Paulo tem imagem difundida nas redes sociais em um hotel sem máscara. Começa amanhã a última etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Homem foi detido em uma fazenda da região por caçar onça parda. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar, no Savenhago eu vou encontrar. Cebola no Saviganhe, só R$ 1,98. Ponta de peito sem osso, R$ 29,50. Óleo Concórdia no Saviganhe, só R$ 6,85. Açúcar Cristal Guarani, R$ 12,98. Leite Italac, R$ 3,28. No nosso cartão. Com o Savenhago você pode contar. Olá, começamos essa edição do Jornal da TV Onix com uma excelente notícia para São Carlos. Foi inaugurado ontem o Centro de Atendimento ao Autista da APAE, que vai possibilitar atendimento especializado para até 150 crianças que têm esse espectro autista. O prefeito Ayrton Garcia, acompanhado das secretárias de Cidadania e Assistência Social e da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida e do vereador Robertinho Mori, participou na manhã de ontem, segunda-feira, da inauguração do Centro de Atendimento do Autista da APAE, local onde agora poderão ser atendidas até 150 crianças com autismo. Denominado Centro de Atendimento ao Autismo Odalete Natalina Martins Piva, o local conta com uma equipe multiprofissional com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores físicos, entre outros. Segundo a gerente da APAE, a procura por atendimento é grande. O novo módulo do autista vai proporcionar o desenvolvimento das atividades em uma estrutura ampla e com um número maior de pessoas que precisam desse atendimento. No total, atendem mais de 600 pessoas com deficiência intelectual na instituição e outras 390 em atendimentos específicos. Por isso, sempre há necessidade de ampliação dos serviços. O prédio foi construído com recursos da emenda parlamentar do vereador Robertinho Mori no valor de R$ 347.950. E não é só Covid. Começa amanhã mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que é a última. Serão imunizadas pessoas com comorbidades ou deficiência permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, membros das forças de segurança e do Exército, além de funcionários do sistema prisional. A população privada de liberdade e adolescentes, jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, também será imunizada. Até hoje, continuam sendo imunizados idosos com 60 anos ou mais e professores das redes públicas e particular de ensino. A vigilância epidemiológica reforça que todas as pessoas que ainda não se vacinaram continuam podendo receber a imunização até o final da campanha, no dia 9 de julho. Lembrando que o intervalo entre a aplicação da vacina influenza e a vacina da Covid-19 deve ser de 14 dias. Em São Carlos, a vacinação da influenza está sendo realizada nas unidades básicas de saúde do Delta, Santa Paula, Vila Neri, Vila Isabel, Maria Estela Fagá, Botafogo e Cruzeiro do Sul, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. As unidades de saúde da família também estão aplicando a vacina contra a gripe, porém com agendamento para pessoas cadastradas no programa de saúde da família.
E falando em vacinas, lembramos das que combatem o coronavírus. E tem novidade, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que negocia 100 milhões de doses da vacina da Moderna. Essa vacina teria uma eficácia maior do que a Coronavac. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta negocia a aquisição de 100 milhões de doses de vacinas desenvolvidas pela empresa norte-americana Moderna contra a Covid-19. As informações foram dadas na manhã de ontem, segunda-feira. Outros detalhes não foram repassados. Em março, a pasta já negociava a aquisição de 13 milhões de doses de vacinas desenvolvidas pela empresa. A possibilidade de obter doses da vacina havia sido discutida em reunião entre integrantes da saúde e representantes da Moderna. As discussões começaram em meio a críticas de demora da pasta para fechar acordos em um momento em que o país enfrentava uma nova escala da pandemia, com relatos de colapso no sistema de saúde em diferentes estados. Em audiência no Senado em fevereiro, o até então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, comentou a possibilidade de compra das doses da Moderna, mas se queixou do valor exigido pela empresa. Ainda não houve um pedido da Moderna para o aval à aplicação da vacina no Brasil, o que é definido por meio da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante, no entanto, já foi aprovado por outras agências reguladoras reconhecidas, no caso da Europa e dos Estados Unidos. Durante os testes clínicos, a vacina registrou 94,1% de eficácia na proteção de casos sintomáticos de Covid-19. A empresa Moderna anunciou no mês de maio que sua vacina contra a Covid-19 é altamente eficaz. O uso da Moderna foi feito com mais de 3.700 participantes entre 12 e 17 anos nos Estados Unidos, dos quais 2/3 receberam a vacina e 1/3 recebeu placebo. Nesta segunda-feira, a empresa anunciou que apresentou pedidos para autorização de uso de sua vacina contra a Covid-19 em adolescentes no Canadá e na União Europeia. Entre as vacinas disponíveis no Brasil, a Coronavac é a que apresenta menor eficácia. A da Pfizer respondeu bem a uma pesquisa feita em Israel com dados de mais de 500 mil pessoas. A chance de infecção depois de tomada a vacina cai em mais de 50%. Um estudo feito em Israel pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Tel Aviv conclui que a vacina da Pfizer reduz entre 51% e 54% os casos de Covid-19 sintomáticos e assintomáticos. A pesquisa foi dividida em duas partes, dos primeiros 12 dias após a aplicação do imunizante e depois do 13º ao 24º dia. A segunda dose não foi levada em conta para o levantamento. O estudo foi realizado com dados de mais de 500 mil pessoas. As vacinas são os métodos até agora disponíveis pela ciência para oferecer imunidade ao corpo humano contra o coronavírus. Mas pesquisas recentes apontam que os bebês que estão nascendo nesse momento podem já ter a imunização garantida, desde que a mãe ofereça essa imunização aos bebês durante a gestação. Por esse motivo, um grupo de mães de São Carlos está se mobilizando para sensibilizar o poder público para que proteja as lactantes com vacinas. Nós vamos conversar ao vivo com a Natália Castro, que faz parte desse grupo, que é o Lactantes pela Vacina. Oi, Natália, bom dia, obrigado pela participação aqui no Jornal da TV Onix. Por que proteger a lactante é também proteger o bebê contra a Covid? Oi, Ney, bom dia, obrigada pela oportunidade. Bom, primeiramente, alguns estudos evidenciam a presença de anticorpos que combatem o coronavírus no leite materno de mães que já foram imunizadas. Nós acreditamos em alguns desses estudos, tem alguns estudos israelenses, tem estudos norte-americanos, tem um estudo inclusive da USP aqui no Brasil, que evidencia isso. Mas, para além desses estudos que comprovam, né, essa presença dos anticorpos no leite materno, a gente sabe, né, que o aleitamento materno é uma fonte importante de anticorpos para os bebês, inclusive é através deles que os bebês ganham muitos, né, dos anticorpos, e
além dessa presença dos anticorpos, a missão do nosso movimento é garantir também a vacinação para as lactantes, porque a gente acredita na importância do papel, né, da mãe na família e na sociedade. Essas mães precisam estar protegidas para que elas continuem sendo ali pilares que sustentam suas famílias. São pela vacina, Natália? Ney, cortou o áudio, não consegui ouvir sua pergunta. Como é que surgiu essa mobilização das mães pela vacina? Ah, legal. Esse movimento ele começou na Bahia aproximadamente há um mês e meio, e ele foi se espalhando pelo Brasil, né? O primeiro lugar que determinou que as lactantes seriam grupos prioritários para serem vacinadas foi a Bahia, e outros estados do Brasil estão reivindicando, né? Outros municípios, né, em outros estados estão reivindicando esse direito. Então, chegou aqui em São Carlos faz mais ou menos uns 20 dias, talvez um pouco mais. Nós já estamos mobilizadas, a gente está buscando apoio parlamentar, foi protocolado um projeto de lei, e amanhã, na quarta-feira, às 4h30 da tarde, nós teremos uma audiência pública na Câmara Municipal, com mães, com representantes do movimento e com alguns especialistas, falando sobre a importância de vacinar as mulheres lactantes. Essas são as ações previstas por vocês para tentarem sensibilizar os governos? Na verdade, cada grupo, porque é um movimento social, né? Como todo movimento social, ele se espalhou de forma involuntária, né, pelo país. Então, em cada município, as representantes locais têm tomado caminhos que acreditam que são melhores de acordo com a realidade de cada município. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que estão protocolando projetos de lei com deputados, né? A gente tem um projeto de lei a nível nacional, a gente tem um projeto de lei a nível estadual que já foi parcialmente aprovado, que é o que está garantindo a vacina para as gestantes e para as puérperas, independente das comorbidades, porque as lactantes com algum tipo de comorbidade já são vacinadas, né? Já está previsto no PNI. O que nós queremos é que as lactantes também sem comorbidades tenham esse direito de estarem vacinadas no PNI. Aqui em São Carlos, o caminho que a gente achou que talvez fosse mais eficaz para garantir a vacinação é através do legislativo e do executivo, e conscientizando e sensibilizando a população, a sociedade civil, para esse tema que é muito importante. Quer dizer, a ideia é garantir isso na forma de lei, né? Legalmente garantido esse direito para as lactantes. Justamente. Cabe a cada município, dentro das diretrizes do PNI, definir como vai proceder com a vacinação. O que nós queremos é que aqui em São Carlos seja um direito garantido por lei. Ribeirão Preto aprovou um projeto de lei na Câmara por unanimidade. Agora falta só a sanção, né, do Executivo. Acredito que vai acontecer nos próximos dias. E é mais ou menos o caminho que a gente está buscando aqui, né? Estamos com esse projeto de lei protocolado na Câmara e agora ele vai para votação, né, na Câmara Municipal. Primeiro ele passa por algumas comissões, né, de análise, para posteriormente ir para votação. E a função da audiência pública é justamente trazer informação, né, para embasar as pessoas nesse momento da votação. O grupo está fechado, Natália, ou ainda há possibilidade de alguma outra mãe lactante participar? É um grupo aberto, nós trabalhamos com algumas frentes, né, de trabalho. A gente tem uma frente de trabalho que é composta por eu e mais 7 mulheres, que somos as responsáveis por fazer as articulações com o legislativo, com as entidades, né? Então, por exemplo, temos jornalistas, advogados que estão sustentando a gente também, que têm trazido informações para a gente. Muitas dessas mães, até então, elas não eram envolvidas com política, mas por sensibilidade à causa estão mais envolvidas, porque a gente sabe que é uma luta política, né? E temos outras 2 vertentes, né, que é o Instagram. Temos um Instagram que ele é aberto, @lactantespelavacinasanca. Nesse Instagram tem todas as informações e atualizações do nosso movimento, então se a pessoa só quer acompanhar, ela pode entrar no nosso canal do Insta e ficar atenta lá, porque todos os dias nós postamos as novidades. E além disso, nós temos um outro grupo, que
né, como a gente está nesse momento de pandemia, né, nós estamos em distanciamento social e somos mães bastante preocupadas com a nossa saúde, com a saúde dos nossos filhos, todas as articulações estão sendo feitas online, o que é muito bacana porque facilita, né, permite que todas as mães possam participar. Então, as mães que estiverem interessadas, e não só as mães, os pais, as tias, os tios, as avós, os avós, todas as pessoas que de alguma forma se preocupam com saúde materna e infantil, lá no nosso Instagram tem um link para o nosso grupo do WhatsApp, e é um grupo onde a gente posta todas as informações e onde a gente também articula junto com as pessoas os passos, né, que nós vamos dar nessa luta pela vacina. Então, existem várias formas de se engajar, não é um movimento exclusivo para mães, é um movimento para qualquer pessoa que se preocupa com a saúde das mães e das crianças, que são fundamentais na nossa sociedade. E ele é aberto. Todas as pessoas que estiverem dispostas a apoiar o movimento são mais do que bem-vindas. Legal. Natália Castro, do grupo Lactantes pela Vacina, obrigado pela sua participação. Um bom dia, Natália. Obrigada, Ney. Bom dia. Os números da pandemia na região. Vamos agora aos dados atualizados pelas prefeituras municipais. Nós começamos por São Carlos, que registra até este momento, até esta terça-feira, 20.243 casos do novo coronavírus. 102 pessoas estão internadas. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid em São Carlos é de 95,45%. São 367 óbitos na cidade, mas mais um óbito ocorreu hoje pela manhã. À tarde, na atualização, São Carlos deve contar com 368 óbitos. Vamos agora aos números para a Ibaté, que apresenta até esta terça-feira um número de 3.208 casos positivos de coronavírus, 14 pessoas internadas em Ibaté com 85 óbitos. Já em Araraquara, a confirmação de 22.536 casos do novo coronavírus. 14 casos foram confirmados apenas ontem. Um óbito também confirmado ontem. O total de óbitos em Araraquara agora é de 457. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, homem é detido em fazenda por caçar onça parda. Voltamos já. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Cebola no Saviganhe, só R$ 1,98. Ponta de peito sem osso, R$ 29,50. Óleo Concórdia no Saviganhe, só R$ 6,85. Açúcar Cristal Guarani, R$ 12,98. Leite Italac, R$ 3,28. No nosso cartão. Com o Savenhago você pode contar. Todo ambiente deve ser desfrutado ao máximo. Na Conceito Store, você encontrará soluções que caberão em seu projeto de vida, como móveis, objetos, planejados, madeira ecológica para a área externa, com design, qualidade e praticidade. Visite nosso showroom com flexibilidade de horários através de agendamento. Conceito Store em São Carlos, Rua Miguel Petroni, número 2426. Telefone 3419-2090. Conceito Store, vida em cada ambiente. A Pitty Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitty Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br
Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$ 150. Testar é cuidar. DNA Consult. Um homem foi detido na zona rural de São Carlos ontem por portar uma arma ilegalmente e ter caçado uma onça parda. Um homem de 40 anos foi detido na tarde de ontem, segunda-feira, por policiais militares ambientais, após ter sido flagrado com uma espingarda calibre 36 e 4 munições intactas. Ele é caseiro de um sítio localizado na região da Represa do 29. Os policiais foram até o sítio após uma denúncia anônima e encontraram parte da carne da sussuarana, bem como a carcaça. Aos PMs, o caseiro informou que montou um giral na mata para caçar javá-porco, porém teria sido surpreendido pela onça, que teria tentado subir na árvore e atacá-lo. Por isso, resolveu matar o animal. O fato teria ocorrido na última sexta-feira. A onça parda, por se tratar de um animal em extinção, a multa de R$ 500 para atos de caça é multiplicada por 10. Sendo assim, o autor terá que pagar um valor de R$ 5.000. Na delegacia, o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma e foi liberado após pagar a fiança de R$ 1.500. Radares móveis até às 6 da tarde. Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta terça-feira. Na rua Miguel Petroni, sentido centro, rodovia, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Na Avenida João de Guzzi com a Marcos Vinícius de Moraes, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E na Avenida Bruno Ruggiero Filho, sentido bairro Shopping, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Repercutiu bastante em redes sociais a imagem do governador João Dória tomando sol em um hotel do Rio de Janeiro sem máscara. O governador de São Paulo, João Dória, esteve em um hotel de luxo no Rio de Janeiro no fim de semana. Ele foi visto sem máscara tomando sol no local e desde então tem sido alvo de críticas nas redes sociais. Em um vídeo que circula nas redes, Dória é visto sem máscara, deitado sob o sol à beira da piscina no Hotel Fairmont, Rio de Janeiro, em Copacabana. Em nota, o governo de São Paulo confirmou a presença de Dória no local e disse que o governador estava em um momento de descanso com a esposa e que não promoveu nenhum tipo de aglomeração. Em dezembro do ano passado, enquanto recomendava que a população evitasse viagens e aglomerações, Dória viajou para Miami, onde tem um apartamento. Na época, a viagem também foi criticada e imagens do governador no aeroporto passaram a circular nas redes sociais. O Grupo Move Sanca é um conselho de proteção social formado por 200 voluntários de diversas formações sociais e profissionais. O grupo organizou um manifesto online que se tornou um abaixo-assinado virtual para cobrar ações da Prefeitura de São Carlos no combate às enchentes. A ideia foi lançada há mais de 2 anos, mas ganhou força depois da última enchente do dia 26 de novembro, que causou muitos prejuízos à cidade. Esse manifesto foi entregue à Prefeitura no último sábado. Vamos saber mais detalhes com a Laura Macedo, que é co-coordenadora desse manifesto. Laura, bom dia, obrigado pela sua participação. O que é que motivou o Grupo Move Sanca a articular esse manifesto? Bom, a principal razão que a gente entendeu que era preciso fazer esse manifesto é a necessidade de pressionar as autoridades, né? A gente sabe que existem inúmeros relatos de enchentes já há décadas e nunca se consegue fazer nada. Assim, não se avança num combate efetivo aos impactos negativos das enchentes. Então, a gente acredita que com esse episódio, o último, mais recente, chegou a um ponto insustentável e era preciso realmente mobilizar as pessoas para compreenderem que não apenas as atingidas diretamente
pelas enchentes são as pessoas que devem se preocupar com isso, como todos os cidadãos de São Carlos, porque direto ou indiretamente afeta a todos, né? Então, nós reunimos essas pessoas e conseguimos mais de 3.000 assinaturas até o momento, o que demonstra uma massa crítica significativa, né? Esse manifesto cobra as autoridades, mas coloca algum projeto específico, Laura? Nós pretendemos, na verdade, construir, junto com a Prefeitura, um plano de ação integrado que consiga articular todos os planos que já existem. São Carlos já tem algumas propostas em forma de planos que, na verdade, primeiro, não se conversam entre si. Segundo, alguns que já foram aprovados não estão mais atualizados, precisam ser atualizados. Tem o plano diretor, tem um plano de arborização sendo agora desenvolvido. Enfim, instrumentos existem, né? Existem recursos também, tanto humanos, basta a gente ver, são 2 universidades importantes, tem outras universidades aqui, então não é falta de recurso. Fontes de recursos internacionais e nacionais também são abundantes. É uma questão de você conseguir elaborar um projeto que consiga obter esses recursos, mas eles existem, né? Então, a gente entende que um trabalho que não vise somente um resultado de curto prazo possa, eventualmente, reduzir muito esses impactos, né? Algumas coisas que já estão construídas não tem mais jeito, obviamente, né? São décadas e décadas de impermeabilização do solo, da cidade, ocupação de fundo de vale, mas existem sim medidas que podem mitigar esses impactos. Legal. Laura Macedo, do grupo Move Sanca, agradeço a sua participação. Bom dia, Laura. Bom dia a todos os cidadãos e seus espectadores. Muito obrigado. A Prefeitura disse que não vai se manifestar nesse momento diante do manifesto colocado pelo grupo Move Sanca. E o Jornal da TV Onix fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã com mais informações ao vivo. Um bom dia, boa terça-feira para você e até lá.